Oliveira, o Igor da Silva Lima, o Sérgio Ricardo das Virgens Souza, o Vildevânio Vieira da Silva e eu, encarregado de apresentar o Marcelo Rússio Gonçalves Marinho da Silva, nossa equipe elencou alguns exemplos de intervenções intervenções administrativas em alguns municípios, bem como um exemplo a nível estadual. Eu faço aqui um comentário porque a gente acabou optando por essa apresentação gravada em decorrência que eu fiquei responsável por apresentá-la no sábado passado, mas acabei tendo um contratempo e a gente acabou optando pelo formato de apresentação gravada, mas sem nenhuma perca de conteúdo, muito pelo contrário, foi até bastante interessante. No que tange, portanto, a nossa apresentação ela vai se constituir na análise dos seguintes casos: da cidade de Várzea Alegre, Caetité, na Bahia, um exemplo do governo do estado do Pernambuco, e de Juazeiro do Norte e Mossoró. Então, em Várzea Alegre nós vamos falar a respeito de limitações administrativas e tombamento. Em Caetité, na Bahia, uma ocupação temporária. Um exemplo do caso do governo do estado de Pernambuco a respeito da requisição administrativa. No Juazeiro do Norte, no Ceará, uma servidão administrativa. E na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a respeito de uma desapropriação. Bem, então, o que consiste, o que são as limitações administrativas? Bem, as limitações administrativas podem ser conceituadas como determinações de caráter geral, unilaterais e gratuitas por parte do poder público. E por meio delas, o Estado impõe a adoção de um determinado comportamento, que pode ser o de fazer ou de deixar fazer, com a finalidade de assegurar que a propriedade atenda a sua função social, conforme consagrado no texto constitucional, e que a coletividade é que seja diretamente beneficiada, atendendo, portanto, à função social e benefício da coletividade. E nesse caso, vamos tomar primeiro como exemplo um exemplo lá da cidade de Várzea Alegre. Estou falando aqui, trazendo essa imagem de Várzea Alegre, essa pequena cidade aqui no Ceará, mas de grande riqueza cultural e estratégica. Na Lei Municipal número 1198 de 2021, o município de Várzea Alegre criou a criação do Sistema Municipal de Preservação das Nascentes e Mananciais. E lá no artigo 5º dessa lei, ele vai tratar o seguinte: o artigo 5º da lei prevê que ficam expressamente proibidas nas áreas das nascentes. O inciso primeiro, promover ações de desmatamento e degradação ambiental, aterro, obstrução e outras que descaracterizem os ecossistemas locais, edificar ou realizar obra que importem ameaça ao equilíbrio ecológico ou que atentem contra os objetivos referidos no item anterior, realizar terraplanagem, aterros e obras de construção civil sem as devidas medidas de proteção aos ecossistemas previamente aprovadas pelos órgãos competentes, usar herbicidas ou produtos químicos nas áreas de mananciais e lançar efluentes sem o prévio tratamento, fazer confinamento de animais, fazer depósito de qualquer espécie, realizar poda ou queima da vegetação existente e o pisoteamento de animais junto ao veio de água. Nesse caso, esta lei municipal que ainda se encontra vigente, é de suma importância, uma vez que, para preservar nascentes e mananciais do município, ou seja, controlam as atividades que podem causar danos à natureza, promovendo com isso a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. Dessa forma, partindo desse exemplo, observamos as limitações administrativas no seguinte quesito: para o particular, que representa uma obrigação negativa de não causar danos ao meio ambiente e utilizar as suas propriedades de forma equilibrada, e para a coletividade representa uma medida positiva para que se mitigue os danos ambientais que as nascentes e mananciais vêm sofrendo ao longo dos anos.
No outro exemplo, que vou no arquivo que vai constar também, o arquivo que já consta, já foi lançado na plataforma, já encontra inclusive a lei na íntegra, conforme aprovada e devidamente sancionada pelo poder público. Essa lei, ela foi sancionada no dia 31 de maio de 2021, desculpa, pelo prefeito José Helder Máximo de Carvalho. Um outro exemplo aqui que a gente vai citar e vai analisar, que já está em tela, é em Caetité, na Bahia, que a gente vai analisar um caso de uma ocupação temporária, certo? Então, em que consiste a ocupação temporária? A ocupação temporária consiste na forma de intervenção por meio do qual o Estado utiliza, em caráter temporário, a propriedade privada com a finalidade de auxiliar na execução de uma obra ou de um serviço público. Neste ano, em 2023, lá no município, foi editado o Decreto Municipal 050 de 17 de maio deste ano, em que o referido decreto declara a utilidade pública para fins de ocupação temporária parte do imóvel chamado Fazenda Floresta, e terá vigência até o dia 31 de dezembro do ano que vem, de 2024. O referido decreto se justifica para a manutenção das ruas e estradas do município, será utilizado pelo município de Caetité com a finalidade exclusiva da extração de cascalho para suprir as demandas das obras realizadas pelo município. Aqui é um exemplo lá do decreto que eu estou trazendo aqui. Então o prefeito Valtécio Neves Aguiar, ele usou então como motivação para a edição deste decreto, em que considera-se que a municipalidade demanda de inúmeras intervenções pelo poder público para a manutenção das ruas e estradas do município. O outro argumento foi a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos para aquisição de área que possibilita a extração de cascalho, e também considerou que o imóvel identificado abaixo permite ao poder público atender de forma mais eficiente e menos onerosa a demanda informada acima. Ele também considerou que a ocupação temporária é a forma de intervenção pela qual o poder público usa transitoriamente imóveis privados como apoio para obras e serviços públicos. E ainda levou em consideração que devem prevalecer sempre o interesse público e o interesse coletivo, em sobreposição ao particular. Um outro aspecto também que foi levado em consideração aqui, que houve a ocupação temporária anteriormente de área medindo 5.000 metros quadrados para extração de cascalho pertencente ao mesmo proprietário do imóvel denominado Fazenda Floresta. E por fim, que a ocupação da referida área não foi suficiente para atender a demanda do município. Bom, o que é bastante interessante aqui na redação desse decreto municipal, da fundamentação da sua motivação, já explicar que o poder público transitoriamente pode ocupar imóveis privados desde que seja como apoio para a execução de obras e serviços públicos, né? E aqui fica um exemplo do que eles estão fazendo lá, porque lá está sendo feito algumas obras, enfim, de infraestrutura, e o terreno adjacente, portanto, está sendo ocupado para a realização dessas obras. Então aqui é só um exemplo que foi bastante interessante, que fica comprovado, portanto, no caso aqui de uma ocupação temporária. Uma outra intervenção, uma outra requisição, uma outra intervenção administrativa foi a respeito, por exemplo, no caso dessa requisição administrativa por parte do governo de Pernambuco, em que consistiu
na requisição administrativa. A requisição administrativa ela tem duas modalidades. Ela pode ser uma requisição militar, que possui o objetivo de resguardar a segurança interna em situações de guerra ou perturbação da ordem, que não foi o caso, e a requisição civil, que é o caso, que deve ser utilizada em situações em que o poder público deseja evitar a propagação de algum tipo de dano à coletividade, como no caso de epidemia, desastres naturais e incêndios. O governo do estado de Pernambuco, como exemplo dessa intervenção, encontramos o decreto 48.831 de 19 de março de 2020, editado pelo governo do estado de Pernambuco. Durante esse período, como todos nós sabemos, fomos diretamente impactados pela pandemia de Covid-19. E por este decreto determinou a requisição administrativa do seguinte imóvel com as suas respectivas benfeitorias, equipamentos e demais pertenças eventualmente existentes. Primeiro foi um imóvel localizado na Avenida Visconde Jequitinhonha, em Boa Viagem, que trata a respeito das unidades de saúde denominadas Hospital Alfa e Hospital Nossa Senhora das Graças. Portanto, o governo do estado de Pernambuco, tendo em vista o enfrentamento à pandemia, fez a requisição da propriedade particular, privada, dos hospitais referidos, o Hospital Alfa e o Hospital Nossa Senhora das Graças. Eu acho que eu trouxe aqui pronto aqui o Hospital Alfa e o Hospital Nossa Senhora das Graças, nessa localidade, que tratava a respeito, como vocês podem ver, o Estado tendo em vista o enfrentamento da pandemia, enfim, de um motivo como esse, mais do que justificado, portanto, requisita para o poder público, solicita para enfrentar os desafios decorrentes do enfrentamento da pandemia do coronavírus. Então, o presente decreto foi vigorado na época, veja, portanto, também que é temporário, na época do coronavírus, dado o caráter emergencial, e foi utilizado bastante esse tipo de intervenção na propriedade privada, justificada pela urgência em atender a população durante a pandemia. Levando em consideração o momento atual, o presente decreto não encontra-se mais em vigor, portanto, teve caráter transitório e temporário. Então, o decreto aqui, os motivos alegados, portanto, para a motivação do decreto foi levado em consideração, por exemplo, aqui, considerando o monitoramento permanente da situação